Existe um conceito da ficção científica que eu gosto muito, ficando apenas atrás de robôs gigantes. Me dá o... E que eu tenho certeza que você já viu alguma coisa relacionada a esse tema, as megas estruturas. Para quem não sabe, são construções tão absurdamente gigantes que à primeira vista parecem ser impossíveis de existir. E é justamente essa sensação que torna esse conceito tão fascinante. Quando olhamos para um prédio comum, por maior que ele seja, nosso cérebro consegue entender o seu tamanho, conseguimos imaginar quanto tempo demoraria para subir até o topo, quantas pessoas caminham ali dentro e quanto tempo demorou para aquilo ser construído. Mas uma mega estrutura quebra completamente essa lógica. Essas estruturas desafiam tudo que conhecemos sobre engenharia e arquitetura, fazendo com que qualquer construção criada pela humanidade pareça insignificante, e nós, perto delas, nos parecêssemos com pequenas formigas. Não é à toa que esse conceito aparece com muita frequência em filmes, animes e jogos, pois afinal poucas coisas conseguem transmitir tão bem a sensação de grandiosidade, mistério e insignificância quanto uma construção que parece desafiar as próprias leis da física. Mas essa ideia não existe só na ficção. Na vida real também encontramos exemplos que mostram até onde a engenharia humana conseguiu chegar. O Burj Khalifa em Dubai, com seus quase 830 metros de altura, continua sendo a construção mais alta já feita pelo homem. Outro exemplo que eu gosto bastante, embora não possa ser considerado exatamente uma mega estrutura, é a cidade de Murada de Honglong, na China, que eu com certeza falei o nome dela errado. Em apenas 2,6 hectares chegaram a viver entre 33 a 50 mil pessoas, tornando aquele lugar um dos ambientes urbanos mais densamente povoados da história. Corredores estreitos, apartamentos improvisados, canos passando por todos os lados, prédios construídos sobre outros prédios. Tudo parecia crescer de forma completamente desorganizada, como se a cidade tivesse ganhado vida própria. Era praticamente uma cidade empilhada sobre si mesma, até ser demolida em 1993. Porém, na ficção, as megas estruturas costumam cumprir dois papéis muito importantes. O primeiro é mostrar um mundo decadente, um lugar onde a humanidade já passou do ponto, onde tudo parece velho, abandonado e destruído. Antes mesmo de alguém dizer alguma palavra, a própria arquitetura já conta a história daquele universo. O segundo é despertar a curiosidade. Quem construiu aquilo? Como foi possível erguer uma estrutura desse tamanho? Quantos recursos seriam necessários? E o mais importante, o porquê aquilo foi construído? Essas perguntas surgem automaticamente quando nos deparamos com algo que parece impossível de existir. Só que essa ideia não surge apenas na imaginação. Na realidade, já existem diversos estudos teóricos propondo megas estruturas para serem construídas. A ideia mais famosa é a esfera de Dyson. Apesar do nome, ela não seria uma esfera sólida, mas sim diversos satélites solares orbitando ao redor de uma estrela para aproveitar de parte de sua energia. E obviamente, estamos absurdamente longe de construir algo assim, talvez milhares, talvez milhões de anos. Mas isso nunca impediu a ficção de explorar melhor essa possibilidade. Foi justamente essa ideia que nasceram inúmeras outras ideias de megas estruturas. Um bom exemplo seriam os Ring Roads, que mais tarde seriam a principal base de criação para os anéis de Halo. Mundos artificiais construídos por uma civilização tão avançada que moldaram um planeta inteiro em um formato de anel, onde qualquer um poderia sobreviver lá facilmente. Outro exemplo está em Cyberpunk 2077, com uma ideia que assume uma escala muito mais próxima da nossa realidade, as megas torres. São cidades verticais onde dentro delas existe praticamente tudo: apartamentos, mercado, loja de armas, escritórios e praticamente tudo que alguém precisa para viver lá. Uma pessoa pode nascer, trabalhar, envelhecer, tudo dentro daquele prédio e talvez nunca precise sair daquele lugar. E isso levanta uma pergunta interessante. Até onde uma construção pode crescer antes de deixar de ser apenas um prédio e se tornar um mundo inteiro? E existe uma obra que leva essa pergunta a outro extremo: Blame. Sem nenhuma sombra de dúvidas, Blame é meu mangá favorito. Nele acompanhamos Kili, um homem silencioso que atravessa uma cidade aparentemente infinita em busca de alguém que possua os genes de terminais de rede. Apenas pessoas com esses genes são capazes de recuperar o controle da cidade e devolver ela aos seres humanos. O problema é que esses genes desapareceram há tanto tempo que praticamente se tornaram uma lenda. Bilhões de anos já se passaram, tempo suficiente para que a própria história da humanidade fosse apagada. Você
vocês terem uma noção, ninguém mais lá sabe o que é a Terra. A única coisa que eles conhecem é o concreto, metal, cabos e as máquinas que estão dentro daquele lugar. Os poucos humanos que restaram modificaram seus próprios corpos para conseguir sobreviver. Ao longo dos anos, novas culturas, novas formas de vida e até novos conceitos do que significa ser humano começaram a surgir. Para aquelas pessoas, aquele mundo absurdo é a sua realidade. Mas a humanidade está longe de ser os únicos habitantes daquela cidade. Temos o sistema de salvaguarda, uma força automatizada criada para eliminar qualquer indivíduo sem os genes de terminais de rede. Também temos as vidas de silício, seres artificiais que evoluíram ao longo de incontáveis gerações que passaram a disputar espaço dentro daquela estrutura infinita. E tem mais uma que essa eu considero como a mais assustadora: os construtores. Robôs gigantes responsáveis por expandir continuamente a cidade. Enquanto existia alguém para controlá-los, eles apenas cumpriam seu trabalho, mas depois que os genes desapareceram, eles nunca receberam uma ordem para parar. Então continuaram construindo, durante bilhões de anos. Corredores, prédios, cidades, tudo sendo empilhado sobre outras construções que já existiam, sem nenhum planejamento e sem nenhum objetivo. E é justamente isso que torna a cidade de Blame tão assustadora. Ela não foi construída para pessoas, ela simplesmente começou a crescer como um organismo vivo, e Kili é apenas um pequeno ponto caminhando dentro desse organismo. Existem partes do mangá que quase não tem nenhuma fala. Em vez disso, Tsumoto Nihei, o criador do mangá, deixa com que a própria arquitetura conte a história do seu universo. Páginas mostrando corredores infinitos, elevadores que parecem vir dos níveis mais baixos daquele lugar, escadas que nunca terminam, pontes suspensas sobre um vazio impossível. E além disso tudo, um silêncio constante. Um silêncio tão pesado que parece fazer parte da própria arquitetura. Existe um momento onde Kira encontra um robô que está mapeando uma das regiões. E segundo ele, aquele complexo possui uma dimensão maior do que o sistema solar. Você não ouviu errado, eu não estou falando da Terra, eu estou falando do sistema solar. E para quem não sabe, o sistema solar possui 15 trilhões de quilômetros de diâmetro. E é por causa disso que fica fácil de entender porque tantos fãs consideram a cidade de Blame como a maior mega estrutura da ficção. E o mais impressionante é que durante toda a história, que ele está explorando apenas uma pequena fração daquele lugar, uma parte microscópica, como uma formiga que caminha sobre um continente sem jamais perceber o seu verdadeiro tamanho. Bem, depois de tudo que eu falei, é justamente isso que mais me impressiona em uma mega estrutura. E eu não estou apenas falando do seu enorme tamanho, engenharia ou tecnologia, pois no fundo elas representam uma coisa que eu admiro bastante: a criatividade e a imaginação de um ser humano. Já que com isso surgiram mundos e histórias que se tornaram referências nos dias de hoje. E talvez seja exatamente por isso que elas continuam fascinando eu, assim como milhares de pessoas. E lembra de uma coisa: toda vez que pensarmos ter conseguido alcançar algum limite, a ficção vem e consegue construir algo muito maior. Enquanto eu pesquisava para escrever o roteiro desse vídeo, eu acabei descobrindo que Blame possui mais algumas histórias ambientadas no mesmo universo. Entre elas estão Nós, que funciona como um prelúdio mostrando acontecimentos muito anteriores ao mangá principal, Blame 2, ambientados muitos anos depois da jornada de Kili, e NSE, uma história situada também dentro desse universo. Eu ainda não tive a oportunidade de ler nenhuma delas, mas eu espero que eu consiga isso em breve.